Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Malaquias 3, o terceiro capítulo do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia de Estudo, palavra-chave hebraico-grego. Malaquias 3, no versículo 1, o título é A Vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Leitura de Malaquias, capítulo 3. Aqui ainda nesta Bíblia existem alguns comentários acerca deste capítulo. O primeiro deles aqui, relacionado aos 3 primeiros versículos, que diz que essa é uma predição do ministério de João Batista. Depois da descrição do ministério de João, no versículo 1, Malaquias anuncia aquele a quem o profeta irá servir. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Isto pode ter incluído todas as aparições de Jesus no templo, tanto como um bebê
quanto como aquele que o purificou. Todavia, Amós profetizou que o Senhor primeiro purificaria e julgaria Israel. Outro comentário relacionado ao versículo 7 ao 15. Esta passagem frequentemente é usada pelos cristãos para justificar a necessidade e responsabilidade de o crente trazer o dízimo à casa do tesouro de Deus, à igreja local, em lugar de dá-lo em outro lugar. Certamente, a casa do tesouro, no texto de Malaquias, representa o templo ou um edifício no complexo do templo. O ato de contribuir não apenas com o dízimo, mas também com as ofertas, deve ser uma questão entre o Espírito Santo e o crente, assim como um ato de gratidão e reconhecimento dos servos do Senhor. O dízimo é uma orientação adequada do quanto as pessoas devem dar. Mesmo em uma sociedade próspera, é necessário dizimar, mas a quantia a ser entregue a título de oferta deve ser uma decisão pessoal, podendo até mesmo ser maior do que o dízimo. É importante ofertar com alegria, pois o apóstolo Paulo escreveu que Deus examina as motivações que as pessoas têm ao ofertar, e não a quantia propriamente dita. Comentário aqui acerca do capítulo 3 de Malaquias. Outro comentário aqui na Bíblia de estudo a mensagem diz aqui que a aparição de Deus é ao mesmo tempo um prazer e uma dificuldade. É um prazer porque ele vem até nós, e é uma dificuldade porque vem para nos purificar. Usando o sabão mais forte que existe, ele vai nos esfregar como se fôssemos roupa suja. Vai nos lavar, vai nos enxaguar, vai nos torcer, e depois fará tudo de novo, até que sejamos limpos. Tudo isso nos leva a fazer uma pergunta: quem vai sobreviver a essa aparição? Só há uma resposta a essa pergunta: é quem se submete a esse processo de purificação. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo NVT, diz aqui um comentário relacionado ao versículo 16, pregação para um público difícil. Os sermões de Malaquias foram dirigidos a um público difícil. Em sua congregação havia pessoas desiludidas, cínicas, insensíveis, desonestas, apáticas, desconfiadas e céticas, e verdadeiramente perversas. O que um pregador diz para um público desse? Malaquias prendeu a atenção de seus ouvintes de forma retórica, por meio de diálogos e uma série de debates. A forte repreensão pronunciada pelo profeta e sua astúcia ao antever as refutações do público alcançaram seu objetivo. Versículo 16 diz: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. O estilo retórico de Malaquias foi uma convocação ao despertamento, um chamado que anunciou o dia do julgamento que se aproxima. Essa daqui então foi a leitura de Malaquias capítulo 3, juntamente com alguns comentários acerca desse capítulo, lembrando que esses comentários não refletem necessariamente a minha forma de pensar. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.